Bom dia, crianças. De volta às nossas videoaulas. Infelizmente, ainda não foi possível o nosso encontro presencial, mas nós devemos acreditar que Deus está cuidando de tudo, Deus está no comando. Basta que a gente tenha fé e esperança que logo nós voltaremos aos nossos encontros presenciais na sala de aula, com aquele abraço especial. Basta que a gente tenha fé e esperança. Então, a nossa aula de hoje, língua portuguesa, nós vamos trabalhar no módulo 1, o capítulo 3, onde vocês já estudaram o gênero textual, a sinopse, que foi o último que a gente estudou. Agora nós vamos para o gênero textual, resenha. Aí eu tenho aqui. A resenha é um texto que se limita a resumir o conteúdo de um livro, de um capítulo, de um filme, de uma peça de teatro ou de um espetáculo, sem qualquer crítica ou julgamento de valor. Trata-se de um texto informativo, pois o objetivo principal é informar o leitor. Então, a resenha, nós temos aqui o texto, estreia, a animação, as aventuras do avião vermelho, tem diversão e leveza. Então, aqui eu tenho somente a resenha de um filme. Entendeu? Então, a resenha é um resumo do filme. Onde nós vimos na aula passada, a gente viu a sinopse. A sinopse é como só um trailerzinho do filme. Agora, a resenha é um resumo do filme, certo? Agora, nós vamos para a parte gramatical. A parte gramatical, nós vamos trabalhar os sinais gráficos. Vamos trabalhar o acento agudo, o acento circunflexo, o tio, o acento grave, a cedilha, o hífen, o apóstrofo. E na ortografia, nós vamos trabalhar os sons do X. Primeiro, o acento agudo. Está bem aqui a imagem. O acento agudo usado sobre as vogais para destacar a sílaba tônica. Em E e em O. Indica também o som aberto. Quando eu falo né, o som está aberto. Exemplos. Eu tenho os exemplos aqui. Jatobá, café, saída, vovó, número, próximo, gráfico, líquido e plástico. Então, repetindo, usado sobre as vogais para destacar a sílaba tônica. Em E e em O. Indica som aberto, porque quando eu falo, dá a entender, a boca está aberta. Agora eu tenho o acento circunflexo, né? Que é como vocês dizem, que é o chamado chapeuzinho, né? Mas é o acento circunflexo, usado sobre as vogais A, E e O, para destacar a sílaba tônica, em E e em O. Indica som fechado. Então, quando eu falo, já com acento circunflexo, dá a entender que o som é fechado. Né? Já falo com a minha boca já fechada. Exemplos. Eu tenho aqui relâmpago, IP, 3, vovô, você, metrô, camelô, bambolê e ônibus. Continuando, eu tenho o tio. Usado sobre as vogais A, O. Então, muita atenção, ele é usado sobre as vogais A e O, para indicar o som nasal. Né? Nasal, o som que sai pelo nariz. Exemplos, manhã, coração, comemoração, mão, irmão, pães, expõe, limões e põe. Agora eu tenho o acento grave. Ó. O acento grave, às vezes, você pode se confundir com o acento agudo, mas veja a posição. Ó. O acento grave, ó, ao lado, o acento agudo, ó, né? A gente só observa aqui. Ó. Observa a posição que ele fica. Usado na vogal A para indicar a crase. É como se fosse A mais A, que é igual a A com acento grave. Quando eu falo, por exemplo, fomos à escola, dá a entender que eu estou falando dois A. Fomos à escola, então o A craseado. Fui à Europa, entreguei o meu presente à Fabiana. Dá a entender que eu estou falando dois A. A festa acontecerá das 19 horas às 22 horas.
Escrevi meu trabalho à caneta. A menina vai à praia. Então, preste muita atenção. Na gramática ainda, nós vamos ver mais na frente, bem detalhado, o acento grave mesmo no conteúdo, já detalhando onde eu posso usar e onde eu não posso usar. Cedilha, né? Aqui, ó, a cedilhazinha que é usado, né? Embaixo da letrinha C, usado no C, antes de A, é a regra que nós devemos entender, ó. Usada no C antes de A, O e U, para indicar o som S. Exemplo, maçã, caroço, açúcar, cabeça, cansaço, caçula, carroça, moço e açude. Então, observe, ela está dizendo que é usado antes de quê? De A, O e U. Pode observar nas palavras que elas estão sendo usadas sempre antes dessas vogais. Agora eu tenho hífen. O hífen, usado para separar as sílabas das palavras, né? Quando eu preciso separar a sílaba da palavra, eu tenho que colocar o tracinho, que é chamado hífen. O que mais? Ligar palavras compostas. Por exemplo, vagalume, guarda-chuva, segunda-feira. Ligar pronomes a verbo. Por exemplo, vende-se, espere-me, chamá-lo. Então, eu tenho o verbo e mais o pronome. Eu tenho o verbo vende e o pronome se. Aqui eu tenho o verbo espere e o pronome me. Tenho o verbo chamar e o pronome lo. Continuando, eu tenho aqui agora o apóstrofo. O apóstrofo é usado para indicar que uma letra foi retirada. Por exemplo, ali seria copo de água. Então, a letra foi retirada para colocar o quê? O apóstrofo. Então, ficou o quê? Copo d'água. A pronúncia é copo d'água. E aqui, estrela de alva. Era para ser estrela de alva, mas foi devido ter que retirar para colocar o apóstrofo, ficou estrela d'alva. Do mesmo jeito aqui, ó, galinha da Angola. Ficou o quê? Galinha da Angola. É assim que a gente se pronuncia. Caixa de água seria caixa de água, mas pelo uso do apóstrofo vai ficar caixa d'água. Vozes de África, vai ficar o quê? Vozes da África. Agora, nós iremos para a parte da ortografia. Sons do X. Nós sabemos que o X, ele tem vários sons. Primeiro, o X é com som de CH. Eu tenho o X com som de Z, tenho o X com som de CS e tenho o X com som de S. Vamos ver na pronúncia das palavras, a gente já logo identifica. Ó, X com som de CH. Lixo, engraxar, ameixa, roxo e puxar. Tudo está com som de CH. O X e o CH não tem a diferença na pronúncia, é a mesma. Agora, o X com som de Z. Exemplo. Quando eu falo exemplo, dá a entender que eu estou falando com Z, mas eu escrevo com X. Do mesmo jeito as outras. Exato, exagero, existir e exausto. Eu estou falando, na minha pronúncia é com Z, mas ela é escrita com X. A outra, X com som de CS. Oxigênio. Dá a entender que no lugar do X, quando eu falo, tem um C e um S. Oxigênio. Flexão, anexo, conexão, reflexão. Tudo dá a entender que eu estou falando CS. Então, são os sons do X. Aí, X com som de S. Extensão. Observe que tem o X, mas na minha pronúncia sai um S. Extensão, extrair, explorar, experiente e expectativa. Aí nós temos a nossa agenda, né? Língua portuguesa, hoje nós vimos a língua portuguesa e vimos a gramática. Língua portuguesa é o módulo 1. Vocês vão realizar a leitura das páginas 72 e 73. Vão fazer a leitura, que é onde tem uma resenha lá que eu mostrei para vocês, que vocês vão observar aí, que eu li para vocês, que tem a resenha do filme. A animação As Aventuras do Avião Vermelho. É uma resenha que tem, vocês vão fazer a leitura e responder as páginas 74 a 76. E na gramática, vocês vão responder as páginas
dá 60 a 68. Aí vocês vão pensar, tia, mas 60 a 68 é muitas as páginas, mas não, porque é de onde eu comecei a aula, e a aula, ela é dentro da aula, vai logo se especificando a atividade. A aula da gramática, a gente vai explicar a aula, e dentro da aula já tem as atividades de gramática. Tem página que só é 2 atividades, tem página que só tem uma questão, entendeu? Então, são coisas que dá para responder. Aí tem a parte, vocês vão responder também, já está incluso aqui a parte da ortografia. Certo? Espero que vocês tenham entendido. E eu deixo uma reflexão. Quando Deus está no comando, o impossível acontece. Então, crianças, ó, estudem. Qualquer dúvida, é só entrar no WhatsApp, no grupo. A gente tem o grupo. Qualquer coisa, pode falar no meu privado. E a gente vai tirar todas as dúvidas. Leiam com atenção, prestem atenção, que vocês vão conseguir. E logo estaremos juntos também com muita fé em Deus. E muito obrigada e até a próxima aula.